Bom, nós vamos refletir aqui sobre uma passagem que fala em Efésios, que eu acho de extrema importância, de um valor espiritual bastante grande. Leia comigo. Efésios 1, 3 e 4, os versículos, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Quando? Diz assim: antes da fundação do mundo. Então, amigo, amiga, aqui nós vemos o começo da nossa história com Deus. A nossa história com Deus começa aqui, antes que houvesse mundo. Sabe, eu tenho uma das passagens nas Escrituras que mais, sabe, que tem aquela mensagem naquele tempo, naquela hora, naquele momento, em que o próprio Espírito Santo prepara para vir diretamente à sua mente e ao seu coração. Eu lembro-me como se fosse hoje, a primeira vez que tive essa experiência espiritual bastante forte com a palavra foi em João 17. E lá, precisamente, sendo uma oração sacerdotal do próprio Senhor Jesus, Jesus diz assim, no versículo 5, leia comigo: Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Amigo, amiga, então você veja, Deus nos abençoou, como nós líamos no início, ou seja, eu e você bendizemos o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois diz que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E ainda diz que Ele nos elegeu nele em quem? No Senhor Jesus, antes da fundação do mundo. Então ali foi o meu e o seu início. O início dos seres humanos deu-se ali, em Cristo. O Pai criando em Cristo a mim e a você. E a todo aquele que crê. E dizem assim aqui esta passagem que o Senhor Jesus disse aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Senhor Jesus está orando pelos seus discípulos, precisamente aqueles a quem ele elegeu. O Senhor Jesus se lembrando do meu e do seu e do início daqueles que, ouvindo o seu chamado, o recebem de todo o coração. Porque no final das contas, amigo, amiga, não é isso que o Senhor Jesus, que este livro de João diz, veio para o que era seu ou para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse filho de Deus, ao nascer, recebe o seu Espírito. É gerado pelo Espírito Santo. E outro pormenor importante é que quando nós encontramos pessoas assim como nós, que recebemos o seu Espírito, esse Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que assim como ele habita em mim e em você, ele também habita noutros corações, noutras vidas iguais precisamente à minha e à sua. Por isso, quando nós encontramos aqueles que, assim como nós, foram salvos em Cristo, nasceram do Espírito Santo, nós fazemos festa. Há festa aqui na terra, porque o reino dos céus, através do Espírito Santo, habita no nosso coração. Uma coisa, um dia destes nós vou refletir junto consigo sobre a questão de prestar culto. O prestar culto, não pensa você que
é num certo dia, numa certa hora, num certo lugar. Não, não. O culto presta-se com a vida. O culto presta-se com a vida. O estar junto com os irmãos, entoando cânticos, orando, isso é maravilhoso, isso é festa espiritual. Muito bem, faz bem, edifica esses corações, muito bem. Mas eu e você, quem quer que seja, que já foi alcançado pelo Senhor Jesus e o seu Espírito habita em nós, por vezes passamos por desertos e estamos a sós com Ele. Ele mesmo, você pode ver que ele mesmo, sendo filho, aprendeu a ser servo por tudo o que sofreu. Diz que quando o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus, impeliu, dirigiu para o deserto, a fim de ser tentado. Ou seja, para já ali ficar provado quem verdadeiramente ele era, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo Filho do Deus vivo que pelo seu Espírito Santo está fazendo o meu e o seu coração receber a nossa origem, refletirmos. Reflita, amigo. Sabe, quando você vai tomando estas pérolas preciosas, até na oração você começa a ganhar uma maior intimidade, porque sabedor destas pequenas e grandes verdades, nós vemos a nossa origem. O Espírito Santo mostra, olha, a vossa origem foi lá quando Ele vos elegeu em Cristo e decidiu criar através do seu Filho tudo o que existe. Eu, você e todos aqueles que Ele encontra e que uma vez crendo de todo o coração nele, o Espírito Santo, essa vida eterna, o Espírito Santo, essa vida eterna, passa a viver permanentemente no meu e no seu coração. Fico por aqui, até à próxima. Forte abraço.